A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da irmã Jennifer, meus irmãos, que é uma irmã americana aqui que está contando três experiências. As três experiências aqui que ela está contando nesse testemunho são muito boas e chama a atenção da igreja para setembro, numa festa de trombetas, onde o arrebatamento da igreja pode estar acontecendo. A gente tem essa fé que a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode estar acontecendo e está muito forte, irmãos, para setembro, numa festa de trombetas desse ano aqui de 2025. A irmã Jennifer, ela conta aqui um testemunho que em 2022 ela via uma mão que passava muitas folhas no calendário, passou umas 36 vezes, irmãos, e parou então no mês de setembro e sublinhou com uma tinta vermelha o mês de setembro. Ela entendeu então que seria a mão de Deus. Como esse testemunho é de 2022 e passou 36 folhas, irmãos, cada ano tem 12 meses, então seria 12 folhas no calendário. Como passou 36 folhas, então de setembro de 2022 mais 3 anos, que seria 36 folhas, daria setembro de 2025. Então ela acredita que Deus está querendo que a igreja se atente para esse setembro agora de 2025, onde o arrebatamento pode acontecer numa festa de trombetas, Rosh Hashanah. Numa segunda experiência aqui que a irmã Jennifer está contando, ela estava num parque muito feliz e de repente um anjo chegou até ela e disse que chegou a hora dela se tornar uma noiva. Então ela foi levada até uma fila onde só tinha mulheres para poder experimentar um vestido de noiva. E quando ela acordou, irmãos, era 23 de setembro de 2024. Então a irmã Jennifer acredita que o arrebatamento pode, irmãos, está acontecendo nesse setembro agora de 2025. Ela fala outras coisas muito boas aqui nesse testemunho e Deus está chamando a atenção, irmãos. Deus está chamando a atenção da igreja dele para a festa de trombetas, porque o Espírito Santo tem colocado para mim que festa de trombetas, irmãos, é uma festa de Deus, não é uma festa exclusivamente dos judeus. Os judeus, eles comemoram a festa de trombetas, só que a igreja gentia também poderia comemorar, mas por uma questão cultural, apenas os judeus comemoram. Só que a igreja gentia também poderia comemorar, irmãos, porque festa de trombeta significa convocação, significa partida, significa descanso, e tudo isso a igreja gentia vai encontrar no arrebatamento da igreja, porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, a trombeta vai tocar, é como se fosse a nossa convocação. Então a igreja ela vai partir, que é o nosso arrebatamento, e a igreja vai encontrar descanso ao chegar no reino dos céus. Então a igreja gentia também, irmãos, pode estar comemorando ou prestando bastante atenção nessa festa de trombetas. Deus está chamando a atenção, irmãos. O arrebatamento da igreja pode acontecer numa festa de trombetas, Rosh Hashanah, e está muito forte agora para 2025. Vamos estar vendo aqui esse testemunho da irmã Jennifer e que Deus abençoe a todos. Feliz domingo a todos nos meus canais. Aqui é Jennifer Lynn Adams, do Ministério Despertar, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho uma palavra do Senhor que acho que será muito encorajadora e espero que chegue a muitas pessoas. É algo que realmente acredito que Deus vem trabalhando em mim há 3 anos. E tenho lido o livro de Êxodo e sinto que tudo tem paralelos. Acredito que há muitos tipos diferentes de arrebatamento na Bíblia. E consigo ver o paralelo do arrebatamento com a história da vinda dos egípcios ou dos israelitas saindo da escravidão do Egito no livro de Êxodo. O arrebatamento é uma missão de resgate e também a remoção dos israelitas do tratamento severo dos egípcios. É tão semelhante, é tão paralelo. Então, compartilharei esta palavra diretamente do Êxodo 1, mas fiquem ligados. Por favor, continuem assistindo porque eu vou compartilhar um sonho que eu tive, uma visão que eu tive há 3 anos atrás que eu acredito que confirma o arrebatamento que está por vir em setembro. Então, por favor, continuem assistindo, ok? Eu só quero compartilhar esse versículo porque tudo se encaixa. Então, estou no capítulo 15 de Êxodo. E então, os israelitas já foram libertados pelo Mar Vermelho.
E enquanto eu estava lendo, há coisas que eu percebi que nunca percebi antes. Quando eu estava lendo essa história, eu sempre pensei que os egípcios deixaram o faraó e foram direto para o Mar Vermelho. Mas na verdade, houve 2 dias entre a saída do Egito e a chegada à beira do Mar Vermelho. E foi realmente muito estratégico do Senhor porque literalmente diz na palavra que ele poderia tê-los guiado direto para fora do Egito para o deserto. Mas ele os levou pelo caminho mais longo até o Mar Vermelho para que pudesse, como todos sabemos, realmente colocar uma linha entre os egípcios e os israelitas. Porque está escrito na palavra que se ele não os tivesse enviado através do Mar Vermelho, os egípcios nunca teriam parado de estar em guerra com eles. Eles teriam ido embora, mas nunca teriam se livrado daquela guerra em que eles tentavam trazê-los de volta o tempo todo. Então eu acho isso tão incrível e tão alucinante de como quando Deus te tira de seus inimigos, Ele quer fazer com que não haja caminho de volta ou de volta, como se não houvesse maneira de você voltar para eles e nenhuma maneira deles se apresentarem a você. Se você estiver realmente em uma situação de perigo, que é o arrebatamento, se você pensar sobre isso, não há como alguém ter acesso a você quando estiver no céu e não voltaremos aqui até que a tribulação termine e então voltaremos para o reino milenar. Então, assim como Deus, Ele realmente tem um plano de libertação e segurança para seu povo, e eu adoro isso. Então, tem isso. E então, assim que, certo, eles chegam à beira do Mar Vermelho à noite, o que eu achei muito interessante. Se você tiver uma noite sem dormir, pense nisso como se fosse uma noite em que Deus está te livrando de algo e que Ele quer que você esteja acordado naquela noite para superar algo. Eu realmente penso dessa forma. Então, o legal é que eu nunca levei em consideração como o Mar Vermelho se abriu, mas diz que Deus enviou ventos a noite toda para empurrar as paredes do mar, empurrando o mar contra as paredes de cada lado para que houvesse terra seca. Basicamente, foi um tsunami de Deus. Pense nos ventos, na força desses ventos, sabe, e no milagre disso, e no momento em que Deus abriu o mar por tempo suficiente para os israelitas chegarem ao outro lado, e então o vento parou para que os egípcios não pudessem acessá-los. E assim que os israelitas foram libertados, Miriam, que era irmã de Moisés, pegou seu pandeiro e começou a louvar ao Senhor. E eu adoro isso, é como um imediato, estamos seguros. E eu não vou ler o cântico de Miriam inteiro. Você deveria ler, é realmente poderoso, mas vou ler alguns trechos porque acho que é muito poderoso. Diz: cantarei ao Senhor, porque Ele é exaltado. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. O Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é um guerreiro. Senhor é o seu nome. Os carros de guerra e os exércitos do faraó lançaram no mar. Os melhores oficiais do faraó se afogaram no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, afundaram nas profundezas como uma pedra. E aqui está outro trecho. Diz: em teu amor infalível, guiarás o povo que redimiste. Em tua força, tu os guiarás para a tua santa habitação. Isso não é uma promessa de arrebatamento? Eu simplesmente amo isso. Ok, então é isso. E agora eu quero compartilhar com vocês um sonho, visão, alguns deles que eu tive nos últimos 2 anos que eu acredito que apontam para um arrebatamento muito próximo.
Ok, então, 3 anos atrás, 2022 foi honestamente um ano diferente de 2020, eu diria que na verdade foi o ano de 2022 que foi muito mais difícil para mim do que 2020. Comecei o ano incrivelmente doente. Tipo, eu não achava que sobreviveria mais deste lado da eternidade. E então, enquanto eu estava no meio daquela doença no início de janeiro de 2022, fiquei doente por semanas, tipo fraco e doente. E, acabei indo para o pronto-socorro. Eles disseram que eu tinha CO e foi brutal. E eu estava em paz com a possibilidade de não estar mais aqui. Tipo, eu sabia que iria para o céu e então, sabe, cada dia era meio que por um triz. Eu estava no hospital, fui ao pronto-socorro uma noite. Sabe, foi difícil. E no meio disso, Deus me deu esse sonho que despertou esperança em mim. E na época, eu o interpretei de forma diferente do que interpreto agora, e é por isso que estou divulgando esse sonho agora. Então, eu sonhei que era muito simples. Não foi nada parecido com um sonho longo, mas me deu esperança. E então no sonho, eu vi um calendário, como um calendário físico de verdade, e vi a mão de Deus literalmente pegando o calendário e ele estava apenas folheando rapidamente as páginas. E então o calendário parou e eu vi o mês de setembro e a mão de Deus pegou uma caneta de tinta vermelha e circulou o mês de setembro. Certo, e então o sonho acabou. Naquela época, senti que Deus estava dizendo para perseverar até setembro, que seria setembro de 2022, e a vida vai melhorar para você. Como se fosse uma espécie de referência, como perseverar, continuar. E eu ouvi o Senhor disse que você vai melhorar cada vez mais. Então eu pensei que esse sonho significava algo como 2022, setembro de 2022. Mas quando penso nisso, o calendário virou mais de um ano. Seriam apenas 12 páginas, mas o calendário virou muito mais do que 12 páginas. O calendário virou mais como, seriam 48 páginas, certo? Sim. Espere, 36 páginas. Desculpe. 3*12 é 36, certo? Oh meu Deus. Sim. 36. Então eu estava pensando que era isso que significava. Mas agora, quando penso nisso, acho que Deus estava me mostrando setembro de 2025 e circulando. Então, há muitas palavras circulando sobre Jesus poder retornar no Rosh Hashanah de 2025, que é a festa das trombetas. E basicamente, você sabe que a festa das trombetas é chamada de ninguém sabe o dia ou a hora porque cai na lua cheia de setembro de cada ano. Então, não sabemos exatamente que dia vai ser todo o ano. Este ano é setembro de 2023. Agora tem outra coisa. 23 de setembro de 2024, tive uma visão de que estava no céu e estava correndo por um monte de véus, como se estivesse correndo por véus de noiva. E um anjo veio até mim, olhando de forma semelhante ao que compartilhei com você no parque que me deu as flores na vida real há apenas alguns dias. Um anjo de cabelos brancos veio e disse: eu sei que você está se divertindo correndo pelos véus, mas é hora de você levar a sério e se preparar para ser a noiva. E eu imediatamente pensei, sim. E ela me levou pelas costas até esta fila de outras mulheres.
E no sonho, eu sabia que elas eram irmãs em Cristo. E, na verdade, uma das outras mulheres estava em uma cadeira de rodas, assim como eu. E ela disse: essas mulheres estão na sua frente, mas em breve será a sua vez. E todas estavam indo para este provador para colocar seus vestidos brancos para se preparar para o Senhor. E ela disse: em breve será a sua vez de se vestir. E então eu acordei. Era 23 de setembro de 2024. Bem, eu realmente acredito que isso aponta para o fato de que o Rosh Hashanah começa em 23 de setembro de 2025 este ano, em pouco mais de um mês. Então, eu queria compartilhar esses sonhos e visões com vocês porque sinto que eles apontam para o que muitas outras pessoas tiveram em sonhos e visões. Então, eu queria divulgá-los ao público porque eu meio que estava pensando nisso. A outra coisa que eu sinto fortemente que o Espírito Santo está querendo dizer ao seu povo é que se você sabe que algo é escuridão, precisa dizer um não imediatamente. Não imediatamente. Porque não temos tempo para ficar brincando no escuro quando Jesus está tão perto de vir e arrebatar sua noiva. Então, quero guiá-lo em uma oração de arrependimento. Se você sabe que tem se envolvido em trevas como bruxaria, rebelião contra Deus e até mesmo o entretenimento que está assistindo, o artista que está acompanhando, os shows que vai aqui são sombrios, os professores que são sombrios. Tipo, você precisa deixar essas coisas de lado e ler a palavra de Deus todos os dias. Leia sua Bíblia todos os dias. Entre em adoração e na presença de Deus. Ligue a música de adoração todos os dias. Jejue e ore sempre que puder e peça a Deus para prepará-lo para estar no arrebatamento porque você não quer esteja aqui para a tribulação que começará em breve. Então, eu só quero que você saiba que Deus é cheio de misericórdia e graça. Não é tarde demais. E no segundo em que você se arrepender, você será liberto e perdoado. Isso é lindo, mas você precisa se arrepender, e quando você se arrepende, Deus esquece seus pecados. Então, eu acho que o diabo adora dizer que você é meu e não consegue sair disso, ou que você fez coisas erradas demais, ou que está muito fundo na escuridão. Não, no segundo em que você clama a Jesus, você está na luz. No segundo em que você se arrepende, você é perdoado. E isso não é mais usado contra você. Então, por favor, permaneça na graça e misericórdia de Deus que está disponível hoje, agora. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu vou guiá-lo através da oração do pecador também. Então, vamos orar, tudo bem? Senhor Jesus, eu oro com quem está assistindo a este vídeo agora. Eu oro com eles. Oro para que ela se arrependa das trevas. Senhor, se ela estiver caminhando em qualquer tipo de escuridão da qual precise se arrepender, oro para que traga isso à mente. Traga isso à tona para que ela tenha convicção disso e desista de seu pecado e de sua escuridão. Qualquer feitiçaria, qualquer rebelião, qualquer programa obscuro que esteja assistindo, videogame obscuro, entretenimento obscuro, canto obscuro, cantores, artistas, oradores, professores que não ensinam a palavra de Deus, que estão ensinando doutrinas de demônios. Oro para que ela seja convencida a não mais seguir isso, seria imediatamente não. Para que ela esteja pronta quando você retornar. Para que ela esteja alinhada com seu coração e com sua identidade. Então, Deus, agora mesmo, quem estiver assistindo, por favor, siga-me nesta oração. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo de seguir a feitiçaria, as trevas e os ensinamentos de demônios. Perdoe-me por minha rebelião à verdade da palavra de Deus. Eu me afasto disso agora, paro, me volto para ti e peço que me perdoes.
Lava-me no teu sangue e perdoa-me desses pecados de não estar alinhado contigo, com a tua vontade e os teus ensinamentos. Perdoa-me por ignorar a Bíblia, ignorar-te e seguir as trevas. Perdoa-me pelos vícios, pelas drogas e pelo pecado, Senhor Jesus, pelo pecado sexual e por todas as maneiras pelas quais tenho seguido o mundo em vez de ti. Que tenho pecado por conforto em vez de ti. Perdoa-me, eu me arrependo agora e me volto para ti. Livra-me. E em nome de Jesus, ordeno que esses espíritos das trevas saiam de mim agora. Eu digo não a ti, resisto a ti e ordeno que saias em nome de Jesus. Eu escolho este dia para seguir o meu Deus. Certo, então, quem não aceitou a Cristo, vou guiá-lo através da oração do pecador. Senhor Jesus, eu te faço Senhor da minha vida. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que morreste e ressuscitaste no poder do Espírito Santo, no poder da ressurreição, e eu quero viver no poder da tua ressurreição por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero ser um instrumento para o teu propósito para mim na terra. Eu entrego a minha vida a ti. Eu te faço Senhor da minha vida e creio em ti, Jesus. Eu creio que és Deus e agora te chamo Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me no sangue de Jesus. Eu oro por todas essas coisas no poderoso nome de Jesus. Amém. Tudo bem, pessoal. É isso por hoje, mas nos vemos em breve. A menos que sejamos arrebatados.